Amém? Muito bem, meus irmãos. Então, vamos compartilhar da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 13 até o verso 35. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que apliques a tua palavra ao nosso coração, porque em alguns momentos da nossa vida nós estamos muito animados, estamos cheios de energia, e em outros momentos nós estamos como que com a energia descarregada, estamos tristes, estamos abatidos, mas nós louvamos o teu nome, porque
a permanência nossa na caminhada da fé, na caminhada da salvação, não depende de nós, não depende das nossas emoções, depende do cuidado do Senhor. E esse texto nos fala sobre esse cuidado, nos fala sobre essa comunhão e o fruto dessa comunhão, a comunhão com o Senhor. Então pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã, para que quer estejamos mais animados ou prostrados com mais ou menos energia, que nesse momento, mais do que qualquer outro, saibamos que o Senhor cuida de nós e que na comunhão contigo somos fortes. Fala ao nosso coração então, Senhor, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O fruto da comunhão é o tema que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, a partir desse texto. Vamos fazer uma rápida retrospectiva do ministério de Jesus. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, ele procura João Batista para ser batizado, embora tenhamos essa ideia do batismo, na verdade o batismo de João era o batismo do arrependimento, mas Jesus não vai lá para se arrepender de nada, mas ele vai lá porque batismo também é símbolo de comprometimento com a obra de Deus, e Jesus está ali dando início àquela obra que o Pai havia confiado a ele. Jesus é batizado e inicia o seu ministério, e ao longo do seu ministério, cerca de 3 anos, ele vai chamar discípulos. Na medida em que ele vai pregando, que ele vai realizando os milagres, as pessoas vão se achegando a ele. Ele vai separar entre aqueles discípulos 12 que vão estar próximo dele, para que ele possa cuidar mais de perto, ele possa orientá-los, possa treiná-los, para que eles dessem prosseguimento à obra da igreja. Jesus cura, Jesus liberta pessoas que estavam oprimidas do diabo, Jesus multiplica pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus ressuscita mortos. Jesus realiza toda uma obra que de fato demonstrava para todos que estavam próximos a ele, de que ele de fato era o Cristo, o Filho de Deus, o prometido do Velho Testamento. Pedro vai dizer isso, quando Jesus pergunta para os discípulos: olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles dizem: olha, alguns dizem que é Elias, ou algum dos outros profetas, João Batista. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algo que estava evidente por causa do ministério de Jesus, por causa das realizações dos grandes milagres, por causa da maneira que ele lidava com a palavra com autoridade. Jesus caminha com esses discípulos, constrói uma relação de comunhão. Mas no final, precisava acontecer aquilo que estava escrito. Jesus não vem para realizar milagres, Jesus vem para morrer por nós. Os milagres dele não mudariam a nossa história. O que mudou a nossa história foi o sacrifício dele na cruz. Só que quando Jesus é entregue e pregado na cruz, julgado, condenado, pregado na cruz, e ele morre, os discípulos se abatem. Porque, na verdade, embora estivessem caminhando com Jesus, estivessem ouvindo os ensinos de Jesus, mas eles tinham uma ideia que era muito particular deles a respeito daquilo que Jesus viria fazer. Jesus está dizendo que o reino dele não é desse mundo, mas os discípulos continuavam esperando um reino desse mundo. Nós acreditávamos, disseram esses 2 discípulos, que era ele quem restauraria o reino a Israel. Eles esperavam que Jesus assumisse o reinado. Então, quando Jesus morre na cruz, eles acreditam que a esperança se foi. E aí o que nós temos são 2 discípulos que estão caminhando de volta, aparentemente, para casa, para onde eles moravam. Era parte da tarde já, porque eles chegam em casa à noite, mais ou menos 11 quilômetros de caminhada. Se estivessem caminhando devagar, umas 3 horas de caminhada. Então já estava bem à tarde quando eles foram. Já tinham ouvido o testemunho das mulheres, de que um anjo tinha dito para elas que Jesus tinha ressuscitado. Já tinham ouvido o testemunho dos discípulos que foram lá, Pedro e João, viram o sepulcro, voltam, olha, parece que é isso mesmo que aconteceu, Jesus tinha prometido. Mas eles não viram, coração abatido, estão voltando para casa. Mas o impacto da caminhada com Cristo ao longo daqueles 3 anos, ainda que esses 2 discípulos não estivessem entre os 12,
ainda que esses 2 discípulos não estivessem caminhando tão de perto com Jesus, mas aquilo que Jesus produziu no coração deles haveria de produzir os frutos. E Jesus tem cuidado de todos nós. Então, quando nós falamos a partir desse texto sobre o fruto da comunhão, nós estamos falando sobre esse cuidado de Deus que nos busca. O que o texto nos conta, então, a partir dessa história? Primeiro, ele diz que os 2 discípulos caminhavam em direção a Emaús. Verso 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, muito provavelmente, estão voltando para a aldeia de origem deles. Estavam em Jerusalém, estavam próximos a Jesus, era o tempo da festa da Páscoa, então, estão ali com uma expectativa, mas Jesus morreu. E se Jesus morreu, teoricamente, o sonho acabou. Então, eles saem de Jerusalém, onde tudo acontecia. Jerusalém, naquele momento, representa o lugar onde tudo acontece, o lugar onde está o movimento, o lugar onde estão as coisas mais importantes acontecendo. Os historiadores, eles dizem que naquela época tinha aproximadamente umas 55 mil pessoas que moravam, que residiam em Jerusalém. Mas no período da Páscoa, o número de pessoas que circulavam na cidade chegava a alcançar em torno de 250 mil pessoas. Então, Jerusalém é o lugar em que, a coisa está pulsando, mas os discípulos estão desesperançosos. E aí eles saem do lugar onde tudo acontece e vão para Emaús. Emaús é o quê? Emaús é o lugar sem expressão. Emaús é o lugar da desesperança. É o lugar acabou, vamos voltar para a nossa vidinha porque o sonho acabou. Era o mesmo que sair do sentido para o nada, da plenitude para o vazio. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Irmãos, quantos de nós já estiveram em Jerusalém? Não na cidade, mas no lugar onde tudo acontecia, no lugar das expectativas, no lugar em que a gente estava sempre esperando que algo novo pudesse nos impactar, porque estávamos caminhando com Deus, experimentando o poder de Deus, vivendo a intimidade com Deus, tendo experiências fantásticas com o Senhor e vibrando com a obra dele. Quantos de nós já experimentamos isso na nossa caminhada, mas que por causa de algum acontecimento ruim, ou um problema na família, um problema nas finanças, perdi o emprego, a coisa apertou, tem um problema de saúde, então algo ruim aconteceu e desviou a nossa atenção, ou então algum acontecimento bom, porque coisas boas também podem ter resultados ruins na nossa vida. Então o sucesso profissional, a aquisição de um bem, um carro, uma casa, um casamento, coisa boa, filhos que chegaram, e ao invés de essa coisa boa ter um impacto positivo, ela desvia a nossa atenção daquilo que é o principal, que é a caminhada com Deus, e aí a gente perde a visão, a gente perde aquela alegria, aquela emoção de estar caminhando com Deus, e aí a vida espiritual ela começa a definhar, e aí a gente sai do Jerusalém, da vibração da caminhada com Deus, e caminha de volta para Emaús, o lugar em que não tem nada. E quando isso acontece, mesmo aquela coisa muito boa que aconteceu, ela perde o sentido. Então, o nosso propósito de vida não é cuidar das doenças, embora quando elas chegam a gente tem que cuidar. O nosso propósito de vida não é cuidar das pessoas que estão tristes, embora quando elas estão tristes a gente precisa cuidar. O nosso propósito de vida não é cuidar da profissão, não é cuidar do bem novo que a gente adquiriu. O nosso propósito de vida é servir a Deus e estar com Deus. Deus não quer você na periferia espiritual. Ele quer você na presença dEle,
onde as coisas acontecem. Então, será que nesse momento a gente consegue lembrar de algum tempo da nossa vida em que nós estávamos mais perto de Deus? Algum tempo da nossa vida em que nós estávamos com uma intimidade maior, que tínhamos mais motivação para fazer as coisas de Deus? Se a gente consegue lembrar desse tempo, é sinal que nós nos afastamos dali. A gente precisa voltar, porque é lá que Deus nos quer. Quando Jesus foi se encontrar com esses discípulos lá no caminho de Emaús, ele não foi lá apenas bater um papo com eles. Ele foi lá para mover o coração deles, para que eles pudessem se lembrar de que não é em Emaús que Jesus os queria. Jesus os queria em Jerusalém. Jesus os queria onde as coisas ainda estavam acontecendo e continuariam acontecendo, porque Deus estava operando ali. O texto continua, e ele diz que enquanto esses discípulos caminhavam, Jesus se apresenta a eles. Versos 15 a 18. O texto diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Então, eu chamo a atenção dos irmãos para esse nome, né? Um dos discípulos, o texto não fala o nome do outro, mas ele fala o nome de um dos discípulos, Cleopas. Eu não me lembro de ter ouvido esse nome citado na Bíblia antes desse texto, e também não me lembro de ouvir depois. Ou seja, esse discípulo era um anônimo, era alguém que não estava entre os líderes, que não estava narrado na história antes e não está na história depois. Esse discípulo é alguém como eu e você, né? Quando a gente fala sobre a história dos batistas, quando a gente fala sobre a história da igreja cristã, nós temos alguns nomes que se destacam, mas o meu não está lá. E provavelmente daqui a alguns anos, se Cristo não voltar antes, daqui a alguns anos, quando os irmãos lá na frente, 50, 60 anos na frente, vai estudar teologia, né, vai estudar sobre a história dos batistas, provavelmente não vão ouvir falar sobre o nome do pastor Assis. Então, eu estarei entre os anônimos da história. Era esse, o Cleopas, um anônimo. Mas Jesus apareceu a ele e ao seu companheiro, e também às mulheres, e fez isso antes de aparecer aos apóstolos. Então nós sabemos que naquele tempo as mulheres não eram nem contadas como população. Mas Jesus faz questão de aparecer primeiro aos anônimos, para depois se apresentar àqueles que o nome estaria escrito na história. E por que é que Jesus faz isso? Ele faz isso para mostrar que ele busca e valoriza a comunhão com todos. Não tem ninguém mais importante na obra de Deus. Nós temos pessoas que talvez ocupem em algum momento uma posição mais importante, uma posição de destaque, mas quando Deus olha para nós, Ele não olha para os nossos títulos, Ele não olha para a expressão que nós temos dentro da sociedade, Ele olha para nós enquanto filhos. Então Deus se importa com você, não importa que história você tenha tido, não importa se você aparece mais ou se ninguém percebe o trabalho que você faz, Jesus se importa com você, assim como se importou com Cleopas e com o seu amigo. Também entendemos que Jesus busca aos que precisam de entendimento. Aqueles discípulos estavam precisando de entendimento, eles não eram sem fé, eles não eram discípulos maus, eles apenas tinham dificuldade de entender aquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas Jesus se importa com esses que têm dificuldade de entendimento. Jesus se importa com um pai enlutado,
que naquele momento de dor não consegue compreender exatamente o que está acontecendo, e aquilo aperta o coração dele, e aí não sente vontade de vir na igreja. Jesus se importa com a esposa maltratada, com o filho abandonado, com o enfermo, com o desempregado. Jesus se importa com aquele que, porque está passando por alguma dificuldade na vida e não estava devidamente preparado, emocionalmente preparado para enfrentar aquilo, ficou abalado, mas que tem fé, que depositou a fé em Jesus Cristo. Jesus se importa com essas pessoas. Jesus busca restabelecer a esperança. Jesus busca restabelecer a vida de qualidade. Em alguns momentos, parece que os problemas crescem tanto, ou são em um número tão grande, que a gente não consegue enxergar o outro lado. Eu costumava dizer que problema é igual sardinha, só aparece em cardume. Você não tem um probleminha só. Problema parece fila indiana, né? Você resolve um, o outro já está ali. Então, tem alguns momentos, parece que eles se acumulam, eles são tão grandes, você não consegue enxergar do outro lado. A gente pode não enxergar do outro lado, mas Deus enxerga. A gente às vezes não consegue enxergar onde a mão de Deus está agindo naquilo, mas Deus está agindo, Ele está cuidando de nós. E Jesus nos mostra isso nesse texto. Mas é necessário que queiramos a companhia dEle. Ele se aproxima daqueles discípulos para cuidar do coração deles. Mas eles quiseram também aquela companhia. Mesmo sem reconhecê-lo, os discípulos pediram que ele ficasse. Ele caminha com eles, talvez 2, 3 horas, e quando chegam no lugar onde eles iam parar, Jesus faz que vai mais adiante, não, fica aqui com a gente. Jesus quer que os discípulos queriam que ele ficasse. Escolheram insistir com ele para que ele continuasse trazendo ao coração deles aquelas palavras que estavam confortando. Um gesto de generosidade, está caindo a noite, não continua não, fica aqui, espera amanhecer, talvez, mas também um desejo de continuar ouvindo as Escrituras. Deus pode nos dar muitas coisas materiais, mas a vida só terá sentido quando nós valorizarmos o conhecimento de Deus. Eu preciso querer Deus mais do que as coisas que Deus pode me dar. Meus irmãos, se ter as coisas nesse mundo fizesse as pessoas felizes, os ricos seriam os mais felizes, e não são. A felicidade, a satisfação, o significado da vida nós encontramos em Deus. Então eu preciso desejar Deus, eu preciso desejar a presença de Deus. Por que a gente tem falado tanto sobre essa importância de investir tempo em oração? Eu preciso ter um momento devocional diário de qualidade. Aquele momento que é tão gostoso que na hora que eu tenho que interromper, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha casa, mas a hora que eu tenho que interromper aquilo, fica aquele aperto no coração, eu quero voltar para aquele lugar. Que gostoso isso, quando a gente tem um momento gostoso devocional com Deus, e aí depois vai passando o dia, e a gente fica com saudade, parece assim, está faltando alguma coisa, eu quero voltar para ali, eu quero voltar para aquele lugar. É quando a gente cultiva essa relação com Deus, que Deus cuida e Deus trata o nosso coração. Então é necessário que a gente queira essa companhia, é necessário que a gente queira estar com Deus. A gente precisa desejar isso, desejar estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus. Deus pode nos dar tudo aquilo que nós quisermos nesse mundo, mas se nós não buscarmos a companhia dEle, não valorizarmos o conhecimento dEle, então nada do que adquirirmos vai nos satisfazer. O texto continua, e ele vai nos falar que os discípulos não reconheceram Jesus. Eles estão caminhando para Emaús, estão saindo de Jerusalém. Jesus se apresenta e começa a conversar com eles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. O verso 16 nos diz isso, né? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus andou muito tempo com eles, deu tempo para que ele expusesse todo o Velho Testamento e contasse a partir de Gênesis, até chegar lá no profeta Malaquias.
contou em todo o Velho Testamento o que estava escrito a respeito dele, o que tinha que acontecer com ele. Andou bastante tempo, falou bastante. Por que eles não reconheceram Jesus? O texto diz que os olhos deles foram impedidos. Os olhos daqueles discípulos estavam fitos no lugar errado. Eles olhavam para a cruz e não para o túmulo. A cruz mostrava onde Jesus tinha morrido, mas o túmulo vazio mostrava que ele havia ressuscitado. A cruz era a aparente derrota, mas o túmulo era a prova da vitória. Muitos de nós estão paralisados porque os olhos estão fitos nos problemas temporais e não na vitória eterna. Eu preciso entender isso. O chamado de Deus em Cristo Jesus não é para que eu tenha boa vida aqui nessa terra. Então, existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, e que ela vai dizer que se você está servindo a Deus de coração, se você está servindo a Deus com fidelidade, se você está resistindo ao pecado, então nada de mal vai acontecer com você. Porque, afinal de contas, Jesus já levou, na cruz, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, o crente não pode ficar doente. E eu digo, bom, então, se o envelhecimento e a morte são resultado do pecado, se Cristo levou sobre si, nessa perspectiva, o nosso pecado, então eu também não posso envelhecer. E eu não conheço nenhum desses teólogos que tenha continuado jovem. Então, isso é uma mentira. A gente precisa olhar para o Evangelho e entender qual é a proposta do Evangelho. Aqueles discípulos estavam tristes, estavam abatidos, porque eles criaram uma expectativa errada, uma falsa expectativa a respeito de Jesus e a respeito do ministério dele. Queriam um Jesus político, e por essa perspectiva, o ministério havia fracassado. Jesus foi preso, foi condenado. Ao invés de ser reconhecido pelas autoridades judaicas e colocado no trono, ele foi condenado, foi morto. Então, o ministério de Jesus fracassou. Jesus cura, consola, abençoa. Mas o cristianismo não é um pátio de milagres. Eu preciso entender isso. Jesus não veio para fazer milagres, para satisfazer a expectativa dos homens. Jesus veio para abrir o caminho da salvação. Jesus veio trazer para nós a sua salvação, a salvação que nós não poderíamos alcançar de forma nenhuma por nós mesmos. Veio para dar sentido à vida e à existência. Eu não sei se aqui em Juiz de Fora eu não ouvi ainda ninguém me cumprimentar desse jeito, né? Mas lá no sul do estado do Rio era muito comum, né? Cidade de Valença, de vez em quando a gente encontrava com um irmãozinho, principalmente os irmãos pentecostais, né? A gente encontrava com eles na rua, tenho grandes amigos de igrejas pentecostais lá em Valença, e aí encontrava com ele na rua, o irmão levantava a mão para a gente e falava assim: e aí, varão, só vitória? E aí a gente pergunta assim: essa expressão é verdadeira? Depende. Se eu pensar que essa expressão ela significa não ter problemas, não ter dores, não ter perda, não, então essa afirmação é falsa. Porque ser crente em Jesus Cristo é sim também enfrentar lutas, ter dores, ter problemas. Temos problemas inclusive porque servimos a Deus. E por conta disso caminhamos na contramão do mundo. Temos dores, as nossas dores, né? Dor na coluna, dor na cabeça. E temos as dores por conta das dores dos nossos queridos. Quando alguém adoece, quando alguém está vivendo uma luta, um problema, uma dificuldade, isso também nos dói. Então não dá para viver nesse mundo sem dor. Então, se essa expressão, ela diz respeito a não ter problemas, não ter dores, essa expressão está errada. Agora, se quando o irmão vira para mim, levanta a mão assim, só vitória, e ele está querendo dizer, olha, independentemente das lutas, das dificuldades, estamos seguros em Cristo, então essa expressão é verdadeira. Independente, perdão, irmão.
Independentemente das lutas, das dificuldades, dos apertos, das perseguições, a nossa fé continua firme. Então é isso aí, só vitória. Porque a vitória é essa. A vitória nos foi alcançada por Cristo na cruz. A vitória nos foi concedida pela habitação do Espírito Santo de Deus em nós, mediante a fé em Jesus Cristo. E nós estamos eternamente seguros a Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então sim, só vitória. Mas por quê? Porque a minha perspectiva está correta. Eu estou olhando para a eternidade e não para o momento presente. Eu estou me alegrando por aquilo que Cristo conquistou para mim, pela esperança da vida eterna, pela paz que Ele coloca no meu coração mediante essa confiança. É por isso que a gente celebra, enquanto batistas, a perseverança dos santos. Essa doutrina é extraordinária, irmãos, porque ela nos mostra que quem persevera não é o crente, quem persevera é Deus. Deus persevera por nós. Eu coloquei a minha vida, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu coloquei minha vida na mão dEle, e Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Jesus, Ele fechou a mão e disse: agora eu te levo para o céu, e eu sei que isso vai acontecer, eu estou seguro nisso. Então sim, só a vitória. Obrigado, querida. É essa perspectiva que nos leva a caminharmos firmes com Deus. Aqueles discípulos esqueceram que Deus é Senhor da história. O fato de não entender o que está acontecendo não significa que o mundo, que a história saiu do controle de Deus. Pensem comigo. Poderia o Deus que transformou água em vinho, que curou enfermos, que multiplicou pães, 5 pães e 2 peixinhos, que alimentaram uma multidão, e o que sobrou encheu 12 cestos. O Deus que andou sobre o mar e ressuscitou mortos. Poderia esse Deus que fez tudo isso ter os seus planos frustrados pelos homens? Não, não tem como. Deus está no controle, os homens não podem frustrar os planos de Deus. Mas eles não conseguiram perceber isso naquele momento de emoção, de abatimento. Eles não conseguiram perceber isso. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu guardei, eu falei: é minha. A frase diz: não duvide no escuro daquilo que Deus te revelou no claro. Deus nos revela o seu amor, a sua salvação. Deus nos revela o seu cuidado, Ele nos revela o seu poder. Então, na hora em que as lutas vêm, que os problemas se agigantam, que tampa a luz do sol e parece que está tudo em trevas, eu não posso me esquecer de quem é o meu Deus. Nesse momento, mais do que em qualquer outro, eu preciso depositar minha confiança em Deus, o Deus que cuida de mim, porque é isso que mantém o meu coração firme, é isso que não me deixa errar o alvo. Aqueles discípulos, por um momento, eles perderam essa visão, e por isso ficaram abatidos. Mas Jesus amava aqueles discípulos, assim como ama cada um de nós. Por isso Jesus vai até eles. Jesus vai para poder restaurar a fé no coração deles. O texto diz que, por fim, os olhos dos discípulos são abertos. Versos 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Chamou minha atenção esse texto, porque às vezes a gente tem ideia, ou pode ter essa ideia, né, de que aquele momento de celebração, né, de comunhão, de partir do pão, foi feito apenas com os apóstolos. Mas o texto aqui nos mostra que não. Esse momento de comunhão, esse momento de dar graças a Deus na hora da refeição, era feito com muitos outros discípulos, e a maneira como Jesus fazia, fez com que aqueles discípulos o reconhecessem. O que aconteceu ali? O que aconteceu foi que eles conviveram e se relacionaram com Jesus. Então,
aquele tempo de caminhada na estrada, aquele tempo ali na casa, né? Eles chegam, eles vão ajustar, organizar alguma coisa, é um lugar em que eles vão ficar, e aí preparam a refeição, vão comer juntos. Esse tempo em que eles permanecem junto com Jesus é o tempo suficiente para que eles consigam reconhecer o Mestre. Deus está perto de nós. Deus não está distante. Deus não é alguém que está longe, eu tenho que fazer uma oração muito forte, muito poderosa, para a minha oração chegar até Deus. Não, Deus está junto de nós, no nosso meio, dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas para que possamos vê-lo, precisamos conviver com Ele pela fé. Eu preciso dedicar tempo à comunhão com Deus. Eu me lembro de uma ilustração, na verdade, uma experiência vivida pelo pastor Pascoal Peragini, era pastor da PIB de Curitiba, agora me parece que está pastoreando a PIB de Niterói, e ele dizia a respeito de um missionário que ouviu falar sobre um campo missionário na África, em que o missionário que estava atuando ali estava vivendo grandes experiências com Deus, e ele foi até lá para conversar com esse missionário, saber o que estava acontecendo. E aí, durante o dia inteiro, o missionário daquela localidade andou com esse outro pastor, mostrando os trabalhos que aconteciam, contando as experiências. E o pastor sempre perguntando: mas qual é o segredo disso? Como é que você consegue viver essas experiências com Deus? E ele, ao invés de responder, ele ia contando só as outras. Vai de um lugar para outro, mostra a comunidade, mostra o povo, conta a história, como Deus operou ali. Quando chegou no final do dia, voltando para casa, aquele pastor falou: olha, a grande pergunta, eu estou impactado com tudo que você me contou, mas a grande pergunta que eu fiz, você ainda não me respondeu. Como é que a gente faz para viver essas experiências com Deus? E aí aquele missionário pegou um giz, fez um círculo no chão e falou: entra aqui nesse círculo, ajoelha e ora a Deus, e só saia daí quando Deus falar com você. Se a gente é apressado no nosso momento devocional, a gente não dá tempo para ouvir Deus. A gente precisa dedicar mais tempo. Os discípulos só conseguiram reconhecer Jesus porque eles gastaram tempo com Jesus, ficaram tempo próximo a Ele. Deus quer sempre que nós o encontremos, Deus quer sempre se revelar a nós, Ele quer sempre que a voz dEle seja ouvida aos nossos corações, mas nós precisamos desejar isso. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O meu coração precisa desejar encontrar Deus. Precisa disso. O momento devocional não pode ser só para cumprir tabela. Eu estou num relacionamento devocional, um relacionamento discipulador, e aí o meu discipulador vai me perguntar durante a semana se eu orei todos os dias, então tem que orar. Então eu oro para não mentir para ele que eu não orei, e aí, tiquei lá, opa, como é que o pessoal da academia fala, tá pago? Então, tá pago. Não, não é isso. Eu preciso querer encontrar com Deus, eu preciso querer ouvir a voz de Deus. Como manteremos nosso primeiro amor pelo Senhor? Todos nós vivemos isso. Aquele momento que eu ouvi a mensagem do Evangelho, ela fez sentido, ela mexeu com o meu coração, Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar a Deus, Primeiro amor. Como é que a gente faz para manter isso? A gente precisa conhecer melhor a Deus a cada dia. Precisamos chamar Jesus para o centro da nossa vida e também para a periferia dela, a fim de que Ele nos ajude a resistir às distrações. As distrações são as nossas necessidades, são os nossos ideais, os nossos sofrimentos, ou as atividades do nosso dia.
tanta atividade, já levanta de manhã correndo para estudar, para ir trabalhar, aí volta, tem que fazer alguma outra coisa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar arrumar as barracas da festa, foi tão gostosa ontem, né? Mas a gente tem que fazer as coisas na igreja, e aí é tanta tarefa, que a gente se distrai, e aí a gente não tem tempo para estar com Deus. Eu preciso cultivar os meus momentos com Deus, para que as distrações não me afastem dEle, porque senão elas me afastarão, mesmo as tarefas da igreja. As atividades da igreja podem afastar você de Deus. Antes de Deus chamar você para fazer alguma coisa para Ele, Ele chama você para estar com Ele. Essa é a coisa mais importante. Conhecer Deus nos ajuda a amá-lo e nos ajuda a vê-lo. E isso resulta em confiança e em paz, em todas as circunstâncias. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você caminhe com Ele, dos momentos alegres e nos momentos tristes. Teremos momentos tristes, mas se a gente está com Deus, então a vida continua tendo sentido, porque os momentos tristes são apenas momentos tristes. A vida está segura na mão de Deus. Por fim, os discípulos se lembram que os seus corações estavam ardendo. Depois que Jesus se manifesta a eles, eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Pronto, a obra que tinha que ser feita no coração deles já tinha sido feita. E aí o texto diz, e perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ele falava e o coração ia ardendo. Tem alguma coisa de especial nessa voz, tem alguma coisa de especial nessa palavra, não apenas porque Jesus estava com eles, o coração deles ardeu e foi transformado, mas também porque eles tomaram decisões certas. Que decisões? A primeira decisão foi a de ouvir. Eles falaram, Jesus faz uma pergunta para eles, o que aconteceu? E aí eles dizem, olha, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Um homem ungido por Deus, a gente esperava que ele fosse aquele que iria restaurar o reino de Israel, mas aí as nossas autoridades o condenaram e o crucificaram. E aí Jesus começa a falar com eles. E aí o que eles fazem? Ao invés de eles ficarem reclamando, eles deram ouvidos. Eles escolheram ouvir, ao invés de reclamar. Eu vou ter sempre motivo no meu dia para reclamar de alguma coisa. Então, ontem nós estávamos aqui na festa, aí uma irmã chegou, toda agasalhada, agasalhadona mesmo, festival de inverno, né? Só que esqueceram de avisar para o inverno não veio, e ela estava lá agasalhada e com calor, né? Podia ficar reclamando, né? Não, mas não estava reclamando, está feliz da vida, né? Sorrindo por causa da roupa mal que escolheu, né? Por isso escolhido a roupa mais fresca. A gente vai ter sempre alguma coisa para reclamar, irmãos. Mas quando a gente reclama, a gente está falando. E quando a gente fala, a gente produz ruído. E aí o ruído atrapalha a gente ouvir a voz de Deus. A gente precisa falar menos. Eu tenho dito que Deus, Ele nos dá algumas pistas, né? Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. Então significa que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Quando a gente está com a boca fechada, a gente consegue ouvir Deus. Os discípulos fizeram isso, fizeram uma escolha boa. Resolveram ouvir Jesus ao invés de reclamar. Qual foi a segunda decisão importante? Eles decidiram ouvir as Escrituras. Quando eles falam sobre o coração ardendo, eles dizem, olha, o nosso coração não estava ardendo enquanto ele nos expunha as Escrituras. Eles se dispuseram a ouvir as Escrituras. E por um bom tempo, né? A gente precisa escolher esse lugar. Eu louvo a Deus porque Deus me deu esse entendimento muito cedo na minha caminhada cristã. Eu entendi que eu precisava estar perto de gente que estivesse perto de Deus, para que tivesse alguma coisa para me falar sobre Deus. Então, eu trabalhava a semana inteira em Volta Redonda, durante o dia, estudava à noite em Vassouras, voltava para dormir em Volta Redonda, porque no dia seguinte tinha que trabalhar. Aí, quando era na sexta-feira, eu ia para o trabalho, já ia de mala e cuia, né, mochila, tudo. Aí saía do trabalho, ia para a faculdade em Vassouras, com as malas. Quando dava 10h30 da noite, estava pegando o ônibus para Mendes, para minha casa.
o ônibus passava na entrada do meu bairro. Aí, ao invés de eu saltar ali, eu ia aquele monte de mochila, aquele peso todo, ia para o centro de Mendes. Por que eu fazia isso? Porque eu estava com saudade dos meus irmãos e eu criava aquela expectativa. Às vezes dava certo, às vezes não, né? Às vezes eu chegava no centro, encontrava algum irmão em Mendes, cidadezinha pequena, 17 mil habitantes, um centro desse tamanhozinho, se tivesse algum crente ali, a gente achava. E aí a gente aproveitava já para conversar, orar junto. Eu queria estar perto dos meus irmãos, eu queria estar falando sobre Deus, eu queria estar ouvindo as Escrituras. A gente precisa disso. Escolher ficar em casa assistindo televisão ao invés de vir para o culto é uma escolha ruim. Escolher estar na companhia de pessoas que falam coisas que não são de Deus, ao invés de estar na companhia do povo de Deus, é uma escolha ruim. Pastor, mas a gente não tem que estar no meio do povo para poder evangelizar? Bom, se você for para evangelizar, então você vai estar falando das coisas de Deus. Agora, buscar diversão entre aqueles que não amam a Deus, buscar passar tempo, passa o tempo onde você possa crescer, onde você possa ouvir as coisas de Deus. Diante das lutas, das tristezas, das incertezas, a palavra de Deus é o nosso consolo e a nossa direção. De um modo ou de outro, Deus sempre faz arder o nosso coração. Alguma coisa Ele sempre vai trazer. Às vezes traz até através do incrédulo, né? Uma pessoa que nem tem amor por Deus, ela vai falar alguma coisa e Deus dá aquela espetada em você, fala assim, rapaz, o que você está fazendo na sua vida, né? E aí o coração dá aquela ardida. Mas o coração pode arder por um pouco e depois parar de arder. Ou ele pode continuar ardendo cada vez mais. Isso depende de quem? De Deus? Não, isso depende de você. Depende da escolha que você vai fazer. Na medida que você sente o apelo de Deus, sente o aperto de Deus, Deus quer que você caminhe, e aí você tem que escolher. Ou eu me levanto para caminhar, ou então eu vou perder a hora. Né? Eu me lembro que a primeira vez em que eu fiquei na República, que eu morava em Volta Redonda, que eu fiquei sozinho, né, porque enquanto estava em casa, minha mãe me chamava para levantar, para não perder a hora dos meus compromissos. Né? Aí fui morar na República, os colegas que moravam comigo acordavam mais cedo e iam lá e me chamavam. Aí, um dia, não tinha ninguém na República. Aí era para acordar às 6 horas, eu acordei 6h40. Aí sai correndo, sem escovar dente, despenteado, para poder fazer isso na empresa, senão perdi a hora. Daquele dia em diante, pronto, não perdi mais a hora. Relógio desperta, dá um pulo da cama. Quando o despertador de Deus toca no nosso coração, a gente precisa dar um pulo da cama. A gente precisa responder imediatamente ao apelo de Deus, senão o coração vai arrefecer de novo. E a gente vai continuar acomodado na nossa vida espiritual. Fomos salvos por Jesus, para termos o nosso coração ardendo constantemente. Seu coração arde por Cristo e por sua obra? Seu coração arde quando você pensa nos desafios que a igreja tem? Quando você pensa que você pode estreitar mais sua comunhão com Deus através da oração, desse trabalho que vai acontecer nas quartas-feiras? Seu coração arde quando a gente fala sobre os pequenos grupos, sobre a comunhão, sobre a possibilidade de alcançar seus vizinhos, seus parentes? Seu coração arde por essas coisas? Talvez já tenha ardido. E aí você olha e diz assim, olha, esfriou. Não sinto mais aquilo. Deus pode fazer o seu coração voltar a arder. A gente só precisa alinhar a nossa visão com a de Deus. A gente só precisa permitir a nós mesmos estarmos mais tempo na presença de Deus, na comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer com que você experimente algo a mais na caminhada com Ele. Você precisa decidir fazer isso. Que a decisão dos nossos corações nessa manhã seja um sim para Deus, um sim para a caminhada com Deus, um sim para uma maior dedicação a Deus, para mais tempo com Deus, e uma expectativa de que Deus nos fará experimentar coisas maiores, coisas mais grandiosas na caminhada com Ele. Amém? Quero convidar os irmãos a colocarem de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, Senhor, ajuda-nos a acreditarmos na simplicidade do Teu Evangelho.
porque a tua palavra diz que o milagre é do Senhor, é o Senhor quem opera, e a tua palavra nos diz que o Senhor nos busca em todo o tempo. Então, nesse momento, agora o Senhor está nos buscando. Esse momento que o Senhor preparou para nós aqui nesse culto, é um momento que o Senhor escolheu e preparou para nos buscar. Então ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos nisso, e acreditarmos na simplicidade dessa caminhada, acreditarmos que se nós separarmos um tempo diário, para lermos a Tua Palavra, com a expectativa de ouvirmos a Sua voz, com aquela oração presente no coração, antes de ler a Tua Palavra, dizendo: Senhor, fala comigo. Se nós dedicarmos tempo à oração, abrindo o nosso coração, chegando a esse lugar de oração, já com o coração grato, pelo privilégio de falarmos com o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, e abrirmos o nosso coração, e permitirmos contemplar e agradecer pelas coisas boas que têm acontecido e por toda a esperança que há em nós. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar que essa atitude simples de falar com o Senhor, de reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, que isso vai mudar o nosso viver. Ajuda-nos a crer, ó Deus, que mais do que um conhecimento intelectual, o andar com o Senhor fará a diferença em nossas vidas. E que dessa forma, Senhor, nos apliquemos a isso. E que não queiramos fazer isso sozinhos, Senhor, mas que busquemos parceiros de oração, para que possamos ajudar os nossos irmãos a caminhar e sejamos ajudados também. Que possamos olhar para a igreja, Senhor, como essa ferramenta do Senhor que nos ajuda a caminharmos, para que ninguém fique para trás. E entendermos que não há vergonha nenhuma em dizermos que não estamos conseguindo, que precisamos de ajuda, porque é para isso que a tua igreja existe, foi para isso que o Senhor a criou, para que a gente se ajude mutuamente. Então, Senhor, eu coloco a Igreja Batista no Granbury nas tuas mãos, coloco a vida de cada um de nós nas tuas mãos, e eu te peço que nos ajude a acreditar que pode ser melhor, te peço que nos ajude a acreditar que podemos estar mais perto, e que podemos fazer isso juntos, que pequenas coisas não desviem a nossa atenção, que foquemos na busca pela comunhão contigo e uns com os outros, que nada seja mais importante do que isso, para que então a tua obra se cumpra em nós. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico.